Bem, bom dia a todas e todos. Saudar aqui, primeiramente, o excelentíssimo ministro Alberto Bresciani, parabenizá-lo aqui pela iniciativa de dar a oportunidade da sociedade discutir em audiência pública um tema tão relevante para a categoria petroleira em todo o Brasil. Saudar os demais ministros e ministras aqui presentes, trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras que aqui estão e também que estão nos acompanhando através da internet nesse exato momento. Esse tema é de grande relevância, sim, para toda a categoria. Entendemos que, a partir dessa audiência pública, teremos a oportunidade de dirimir algumas dúvidas e, com certeza absoluta, ajudar nas decisões dos ministros e ministras aqui do TST. Eu sou David Bacelar, atual coordenador-geral do Sindipetro Bahia, técnico de segurança do trabalho da Petrobras, lá na refinaria Landulfo Alves, e também diretor da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Então, nosso objetivo aqui com essa apresentação é de nós aqui fazermos uma abordagem sobre a isonomia na Petrobras. E no tema isonomia, a ideia é nós focarmos aqui em um dos adicionais, que é o adicional de periculosidade, que está em questão, dentre outros, que é um adicional constitucional e que é de fácil apresentação para toda a categoria e as pessoas que estão aqui presentes. Como parâmetro, nós teremos aqui o trabalho em condições normais e trabalho em condições de periculosidade por meio de estudos de casos concretos, que nós traremos aqui como exemplos. O efeito que nós esperamos aqui alcançar é a demonstração de tratamento desigual e incorreto no cálculo do complemento da RMNR. Teremos aqui estudos de casos, que nós traremos aqui um exemplo, primeiro, hipotético, o segundo, casos concretos comparativos e, por terceiro, valores em execução de sentença já transitados e julgados, que são lá da Bahia. Então, o complemento da RMNR, na verdade, ele visava e visa aperfeiçoar a isonomia. E isso está nas normas coletivas nossas desde 2007. O complemento da RMNR, então, tem a sua forma de cálculo baseada na RMNR, que ela vem através de tabelas elaboradas pela Petrobras, menos o salário base e menos as vantagens pessoais, se elas forem existentes. Isonomia nas diferentes condições de trabalho na Petrobras. Dentre os empregados da Petrobras, há aqueles que trabalham em condições normais de labor, a exemplo de atividades administrativas em centros urbanos, enquanto que há outros que laboram em condições mais gravosas, a exemplo daquelas caracterizadas como de periculosidade, a exemplo da refinaria Landulfo Alves, onde atuo desde 2006. Quando o trabalho é prestado em condições mais gravosas, a lei diferencia e desiguala o padrão remuneratório, na medida em que determina o pagamento de um plus em virtude do desconforto, desgaste ou riscos vivenciados pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, primeiro exemplo hipotético que nós trouxemos aqui nesses estudos de caso. Nós veremos aqui um empregado número 1, empregado número 2. Primeiro em condições normais de trabalho e outro em condições de periculosidade. Interessante que ambos de regime administrativo e ambos com a mesma RMNR, porém com o cálculo do complemento da RMNR diferentes. Então, o primeiro trabalhador em regime administrativo, ele tem lá um salário base de R$ 3.500 e um complemento da RMNR de R$ 1.500, porque é a RMNR menos o seu salário base. O segundo trabalhador, também de regime administrativo, porém em atividade periculosa, tem o mesmo salário base de R$ 3.500 e apenas um complemento de RMNR de R$ 450 por conta da dedução do adicional de periculosidade. Esse é um exemplo hipotético. Vamos, então, aos casos concretos, com 4 empregados reais da Petrobras, que, por sinal, conheço esses 4 lá da Bahia. 2 que são de áreas administrativas, trabalham na sede da Petrobras lá na Bahia, e 2 que trabalham lá na refinaria Landulfo Alves. O companheiro Eduardo, o companheiro Rômulo, da área administrativa, e o companheiro Laércio e a companheira Gisele, lá da refinaria. Eles têm cargo igual, nível salarial igual, regime de trabalho igual, valor da RMNR igual, porém, condições diferentes com relação à periculosidade. Como dissemos, na tabela da RMNR, todos esses trabalhadores de regime administrativo, admitidos no mesmo dia da Petrobras, na Petrobras, e que trabalham em áreas administrativas e áreas operacionais, eles têm o mesmo salário base, R$ 1.437,
R$2.167,55. E a mesma RMNR, R$ 2.167,25. Então, o primeiro caso comparativo. O Eduardo, então, ele sem a exposição da periculosidade. Como aqui dissemos, admitido em 2010, técnico de administração e controle, salário base de R$ 1.437,55 e um complemento da RMNR de R$ 749,73. Nessa comparação dele com o Laércio. Laércio, diferentemente, trabalha em área com exposição à periculosidade. Também admitido no mesmo dia, técnico de administração, mesmo salário base, porém com um complemento da RMNR menor de apenas R$ 308,46. Então, comparando esses dois trabalhadores, um em condição normal de trabalho e outro em condição de periculosidade, com a mesma RMNR, com o mesmo salário, nós identificamos que eles têm a diferença apenas no complemento da RMNR. O primeiro, com R$ 749,00 de complemento da RMNR, e o segundo, em atividade periculosa, com apenas R$ 318,27 de complemento da RMNR. Segundo caso comparativo, entre dois trabalhadores, um também de área administrativa e outro de área operacional. Então, o Rômulo, admitido no mesmo dia dos dois anteriores, técnico de administração, salário base de R$ 1.437. Ele tem lá um complemento de R$ 749,73. A companheira Gisele também trabalha na refinaria com exposição à periculosidade. Ela, admitida na mesma data, técnica de administração e controle, mesmo salário base, porém tem um complemento da RMNR de apenas R$ 319,46 devido à dedução do adicional de periculosidade. Comparando esses dois trabalhadores, então identificamos claramente que a diferença é muito explícita com relação ao complemento da RMNR. O primeiro com um complemento de R$ 749,73 e outro com um complemento de apenas R$ 308. Então, comparados esses trabalhadores e trabalhadoras, percebemos claramente que aqui ao lado esquerdo nosso nós temos aqueles de áreas administrativas com um maior complemento da RMNR e aqueles de áreas periculosas com um menor valor do complemento da RMNR. Interessante esse caso aqui do Laércio, que ele trabalhava primeiro na refinaria, depois foi transferido para a sede da Petrobras em Salvador e, por fim, para a fábrica de fertilizantes nitrogenados lá em Mato Grosso do Sul. Então, ele, quando foi transferido da refinaria para Ediba, ele teve um up, um plus no seu complemento da RMNR, que aumentou para R$ 1.670. Depois, quando ele foi transferido para a FAFEM Mato Grosso do Sul, esse complemento da RMNR diminuiu para apenas R$ 956 devido à dedução do adicional de periculosidade. Aqui temos um exemplo com relação à execução judicial. Então, verificamos aqui numa ação do companheiro Valdemiro, ação do Sindicato Bahia, aqui temos nossos advogados aqui presentes, da LMB Assessoria, onde, nessa ação, ele teve uma correção do seu complemento em R$ 745, justamente o valor do adicional de periculosidade que estava sendo deduzido do complemento da RMNR. E os créditos que esse trabalhador obteve, do período de 2007 a 2010, foi de R$ 11.697, que ele adquiriu aí o valor retroativo a esse período. Por fim, é interessante destacar que, infelizmente, na Petrobras, os trabalhadores e trabalhadoras morrem. Desde 1995, nós já temos, infelizmente, 370 mortes no sistema Petrobras. Uma média anual de 16 mortes de trabalhadores e trabalhadoras, o que demonstra claramente que nós, petroleiros e petroleiras, atuamos em áreas periculosas, trabalhamos com combustíveis inflamáveis, às vezes eles explodem, incendeiam e matam pessoas, e, infelizmente, temos esse número alarmante de acidentes fatais dentro do sistema Petrobras. Premissa da isonomia. Onde estaria a isonomia se trabalhadores recebem a mesma remuneração dos outros? Senhor David, só um minuto para terminar. Embora laborando em condições mais gravosas. É premissa da isonomia tratar com igualdade os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Muito obrigado, mais uma vez, agradecemos a oportunidade ao senhor ministro, que fez a possibilidade de estarmos aqui nessa audiência pública. Muito obrigado.